O que a gente fez agora nesse aquecimento é o que a gente chama de aquecimento específico. Depois vocês vão ver no texto, tem um artigo inteiro falando sobre os diferentes tipos de aquecimento, e às vezes a gente trata como uma única coisa. A primeira diferença é que aquecimento é o que eleva a temperatura corporal, e qualquer coisa que você faça antes de uma atividade física mais vigorosa é considerada atividade pré-treino. Por que essa separação? Porque se eu vou alongar, eu não estou fazendo aquecimento, mas ela pode ser uma atividade pré-treino. Tem gente que alonga antes, por alguma série de finalidades, mas alongamento não é aquecimento. Aquecimento precisa elevar a temperatura corporal. Eu preciso alongar antes? Não necessariamente, mas depois é obrigatório. Tem até controvérsias que se eu alongar o passivo, ele piora a parte de potência e força. Então, por isso se usa muito o balístico em muita atividade. Não sei como é que vocês faziam lá, mas depois você pode fazer uma corroboração do que eu estou falando. Em ginástica, em luta, se usa bastante o alongamento dinâmico. Fazer um movimento tronco e quadril, termina na ponta do pé. 1, 2, 1, 2, esse movimento é importante. Vai aquecer a cintura escapular. Mas do que a gente fez aqui especificamente foi utilizar a parte técnica para aquecer. Não é uma novidade, né? Já fizemos isso em outras aulas, mas ainda assim, você fala, bom, por que a gente está falando sobre isso? Porque eu vejo em muitas atividades, mesmo de musculação ou de lutas, a gente utilizar o aquecimento, vamos chamar assim, genérico, né? Eu vou correr, fazer flexão, fazer abdominal, enfim, e não utilizar o específico. Porque o específico, ele é, na minha avaliação, mais interessante. Tem vários aspectos, vou considerar alguns aqui. O primeiro é a coordenação neuromuscular. Eu já estou ativando o que eu vou usar. Então, esse é um aquecimento que eu vou utilizar no gesto depois. Segundo, eu estou melhorando a habilidade. Em vez de eu fazer correr e tal, flexão de braço, etc., não é o que eu vou usar na luta. O que eu vou usar na luta são esses movimentos. A noção de movimentação, do gesto correto, do soco, da queda, amortecimento e assim por diante. Então, eu ganho tempo. E terceiro ponto, nem todo mundo é um lutador que faz aquele fracionamento, ou seja, profissional, né? Não vamos falar, nem todo mundo é um atleta profissional que faz aquele fracionamento. Tem a parte física, tem a parte técnica, posso fazer 2, 3 treinos no dia e tal. A maioria faz um treino que vai na academia, aquele treino no pacotão. Então, se eu gasto muito tempo no condicionamento físico, ou seja, correndo, flexão de braço, abdominal, etc., eu perco tempo de condicionamento específico, que ele fala para aprender uma coisa de luta. Então, o processo é muito lento de aprendizado. E eu posso condicionar vocês continuam fazendo esse movimento para esfriar. Posso condicionar o cardio, potência, utilizando o gesto da luta. Vocês viram a parte da queda, a fuga de quadril, estou treinando core, essa movimentação saltitando. Aqui a gente só fez como aquecimento mesmo e não aumentou a intensidade. Mas podia ir para uma próxima etapa, onde eu coloco salto, coloco potência, chute mais forte, soco mais forte, posso utilizar os aparatos, saco, etc., trabalhando força naquele gesto. O aquecimento eu vou fazer com um gesto mais leve para preservar, para evitar a lesão e que eu consiga chegar no nível mais avançado daquela atividade sem risco. Mas a ideia que vocês devem pensar e podem questionar, depois podem perguntar, enfim, tirar disso aqui, é utilizar a especificidade. Se eu estou indo numa academia de luta, eu quero aprender a lutar. Se eu estou indo na academia, sei lá, de musculação, eu quero aprender a treinar peso, e não é muita gente que está contando só repetição, etc., não está focando em técnica, mas isso aqui é uma outra questão que eu não vou discutir agora, porque a musculação exige técnica tanto quanto outra qualquer modalidade. Às vezes a pessoa esquece disso, né? Aceleração, desaceleração, posição do cotovelo, posição de ombro, é importante, né? Só dar um exemplo para não ficar tão abstrato. Quando estou fazendo supino convencional, aberto na academia, estressa mais o peitoral? Ok, estressa, mas põe mais risco no ombro, tá? Cápsula articular, manguito, bursa, etc., tudo fica estressado. Se eu faço na posição do levantador de peso, com o cotovelo um pouco mais para baixo, pegada um pouco mais fechada, e faço a ponte, que muita gente na academia falou, está errado, você tirar a lombar. Não está errado, está certo, é mais seguro você fazer desse jeito do que você fazer com a costa chapada, porque a pressão é maior nas articulações quando eu faço desse jeito. Só para vocês entenderem que eu estou usando o recurso prático para aprendizado, né?
estou passando. Mas eu dou uma lógica para o meu aluno, por que está fazendo daquela maneira. Então, esse apanhado aqui, bem rápido para a gente não esfriar, embora que não está tão fácil de esfriar agora que esquentou. agora precisa um tempinho mais. Mas, enfim, só para vocês entenderem que isso aqui é uma possibilidade, um recurso que eu posso utilizar. E esse mesmo princípio eu uso em qualquer modalidade. Uso na musculação, uso na academia, uso na ginástica, uso no que eu quiser, eu só faço os ajustes. Tranquilo? Perguntas, considerações? Não? Então, beleza. Se você gostou, deixe um like, se inscreva, siga, compartilhe, comente. Até a próxima.